Cristiano Noronha, que é sócio da Arco Advice. Cristiano, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar aqui com vocês. Bom, hoje tivemos um fato novo relevante no meio político, em meio à campanha eleitoral, que foi a divulgação do áudio da conversa de Flávio Bolsonaro com Daniel Worcaro na véspera da primeira detenção dele na prisão, no dia 16 de setembro do ano passado, em que Flávio pedia dinheiro para supostamente para o patrocínio do filme que está sendo feito sobre o pai, o ex-presidente Bolsonaro. Flávio negou num primeiro momento, depois confirmou, falou que não precisava de lei Rouanet, que ele tem essa proximidade. Eu queria saber como é que você vê a repercussão política que se pode ter daqui para frente. Nós vimos hoje a base governista comemorando o Partido dos Trabalhadores, se fala em Bolso Master, a situação, os apoiadores de Flávio meio que perdidos, não querendo comentar muito. Qual a sua expectativa? Bom, Denise, a gente tem uma eleição muito polarizada entre os dois candidatos que estão disputando palmo a palmo da eleição. É isso que mostram as pesquisas. Então, qualquer desgaste que um candidato tiver daqui para frente, obviamente que pode fazer a diferença no final da eleição e vai ser comemorada pelo seu adversário. As pesquisas que foram divulgadas aí nessa semana, especialmente a Quaest de ontem, ela trouxe uma recuperação na popularidade do presidente Lula e também que ele voltou a numericamente estar na frente do Flávio Bolsonaro. Portanto, uma notícia como essa, vindo num momento onde o presidente recupera popularidade e, consequentemente, índice de intenção de voto, definitivamente não é bom para a oposição. Coloca a candidatura de Flávio Bolsonaro na defensiva, onde ele tem que naturalmente dar respostas muito contundentes, não apenas para o eleitorado, mas principalmente para o eleitorado, mas também para seus aliados, né? Que já algumas pessoas acabam nessa história toda, na confusão que foi hoje, comentar sobre a possibilidade eventualmente de substituição do Flávio, coisa que eu acho que não deve acontecer no cenário de curto prazo, mas acaba sendo. Na reunião que teve hoje com algumas pessoas próximas a ele, Flávio garantiu de que não há nenhuma outra revelação a ser feita, de que ele está tranquilo. Aguardar para ver se alguma coisa nova pode aparecer e causar mais prejuízo na candidatura do Flávio. Agora, a eleição é só em outubro, ainda tem muito tempo daqui até lá. Então, esse assunto pode acabar esfriando um pouco, novos eventos eventualmente podem surgir, não apenas em relação à candidatura do Flávio, mas também a outras candidaturas. É preciso lembrar que as conexões políticas, jurídicas de Daniel Worcaro, conforme está sendo divulgadas, são bastante extensas e podem atingir também outras pessoas, outras candidaturas, outros poderes. A gente percebe, por exemplo, que Ciro Nogueira foi bastante abandonado pela base de apoio dele, depois da divulgação também de conversas e do fato de que ele apresentou uma emenda a um projeto que estava em tramitação no Congresso, tentando ampliar o limite aí de garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que seria um benefício imenso para Worcaro e para o Banco Master, não é? O próprio Flávio Bolsonaro defendeu uma CPMI do caso Master, disse que o governo é que não quis, que o PT que foi contra, e ele volta a bater nessa possibilidade de uma CPI. Mas a gente sabe que tem muitos políticos implicados que até não querem que haja essa investigação por parte do Congresso, né? Inclusive, para que houvesse, né, o próprio Davi tomou duas decisões há alguns dias atrás sobre a condução que é atribuída a ele ali da rejeição de Jorge Messias, né? E outra, a votação dos vetos do presidente à dosimetria,
dos condenados pelo 8 de janeiro. Uma das condições para que fosse convocada a sessão do Congresso Nacional era que fosse deliberado apenas a questão dos vetos à dosimetria, deixando essa questão da CPI do Banco Master de lado. Em um movimento político, Flávio Bolsonaro volta a defender essa CPMI. Muito provavelmente deverá haver uma pressão sobre o presidente do Senado, novamente, Davi Alcolumbre, para que ele instale essa comissão, mas nesse momento, Denise, parece não haver efetivamente interesse da grande maioria do Congresso Nacional de abrir, de instalar essa CPMI. Lembrando que para que haja uma comissão mista parlamentar de inquérito é necessário que haja uma sessão conjunta do Congresso Nacional, e nesse momento não há nenhuma sessão marcada, mas como resposta política é natural que o Flávio volte a insistir nisso, e também seus aliados lá no Senado e também na Câmara dos Deputados.